pede que uma equipe de professores possa integrar 2 passos em um e fazer os 10 se transformarem em 5, ou em 7 ou 8, como também não é de forma alguma inviável que desdobrem um dos passos e, portanto, os 10 possam se transformar em muitos outros. Então, no contexto desta colocação, eu vou mencionar os 10 passos e, desta vez, a ordem com que eu vou apresentá-los é uma ordem que mais ou menos deve ser seguida. Não há aquele rigor cartesiano, mas eu não estou falando de 10 propostas cuja ordem é relevante na apresentação. Porque todo projeto é uma escada. E a ordem de posição do degrau é muito significativa para que nós possamos transpor. Qual o primeiro passo para a concepção do projeto? Indiscutivelmente o objetivo. Indiscutivelmente o porquê, a razão, a essência daquele projeto. Aquele projeto porque uma outra comunidade o fez? Aquele projeto porque provavelmente se tem uma reunião com pais e se quer alguma coisa nesta reunião a apresentar? Aquele projeto porque a escola vai organizar uma feira de ciências, ou uma feira de geografia, ou uma feira interdisciplinar, ou uma feira cultural e quer ter produtos ou verbais ou físicos para apresentar? Não importa. Mas o objetivo é o ponto central. E o objetivo não como palavras mortas, não como discriminação de itens, mas como aquela busca crucial da essencialidade da qual deve fazer parte em sua elaboração. Não apenas o professor, mas também o aluno. E, se possível, melhor ainda, toda a comunidade escolar. Não é? Por que não, às vezes, dizer, olha, nós estamos organizando um projeto com tal finalidade e queremos saber se os pais, se os seguranças, se os coordenadores, se os vizinhos podem contribuir com alguma ideia para que se torne clara o objetivo crucial do projeto. Por isso que a essência é o objetivo. E eu, particularmente, tenho muito medo desta palavra, porque muitas vezes a pessoa coloca o objetivo como sendo uma discriminação de itens pouco aferidos com aquela realidade efetiva do projeto. Aqui não importa. As linguagens podem ser extremamente simples, mas aquilo precisa estar muito claro. Nenhum participante do projeto, seja qual for o seu papel, pode ignorar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, com que finalidade ele está fazendo. Definido o objetivo, o segundo passo para a concepção do projeto são as perguntas. As perguntas são microfacetas da grande pergunta a que o projeto se propõe a colocar. Eu diria que as perguntas constituem um acender de curiosidades. Então, de que maneira nós vamos buscar respostas a essas perguntas? Necessário dizer que essas perguntas não devem chegar prontas no professor para passar ao aluno. O professor pode chegar com uma listagem de perguntas para excitar a busca de outras, mas é natural que todos os alunos perguntem, que aquele elenco muito grande de perguntas seja efetivamente feito, para que, no final, quando o projeto se concluiu, se perceba se todas foram respondidas ou se eventualmente algumas não foram, talvez até não foram, porque o próprio nível de conhecimento da ciência não tenha permitido que essa pergunta possa ser respondida. A terceira fase do projeto, terceira fase no que diz respeito à sua comunicação aos participantes, mas seguramente pensada de maneira prévia quando no projeto se pensou, diz respeito às suas fontes. Onde buscar os fundamentos para essa investigação? Quanto mais amplas e tanto quanto mais diversificadas, mais pródiga será a realização do projeto. Então, nunca esquecer livros, enciclopédias, dicionários, fitas de vídeos, CDs. Nunca esquecer a importância de entrevistas com especialistas, entrevistas com pessoas da comunidade. Jamais esquecer contatos com agências de comunicação, para que realmente se tenha em mãos aquele vasto horizonte de meios que se dispõe para buscar as respostas.
O que não significa dizer que todas as fontes precisam ser consultadas. Às vezes, na consulta de uma primeira, se percebe que a dúvida foi devidamente esclarecida, pode-se até negligenciar uma outra. Mas é muito importante que o aluno tenha os seus olhos brilhando pela certeza de perceber que qualquer pergunta que na vida se faz, há muitos lugares para a resposta a se buscar. Faz parte da tradição convencional da escola antiquada a ideia de que toda pergunta tem uma resposta num único lugar. E é muito importante que o aluno saiba que os caminhos são muitos e há muitas possibilidades para buscá-los. O quarto passo é discutir as fases do projeto. O projeto ele tem que ter começo, meio e fim. Um escritor não faz um livro sem fazer um projeto desse livro. Um dramaturgo não pensa em criar uma peça teatral sem dividi-la em atos, ou mesmo que fazendo num ato único, dividir as partes. Então a fase do projeto, ou as fases do projeto, constituem aquelas suas etapas primordiais. A preparação, a apresentação, a avaliação. É uma sugestão de fases, mas é óbvio que pode-se colocar em meio a essas três muitas outras fases, não é? A fase da pesquisa, a fase da elaboração, a fase da sua apresentação, a fase da sua conclusão. Então, tudo isto constitui uma etapa muito importante. Esse quarto passo nos induz ao quinto. Eu diria, um cronograma de como estas fases irão ser desenvolvidas, quase como uma expectativa do tempo que se teria para que o projeto se concretizasse. Na maior parte das vezes, o tempo é restrito. A escola não propõe que o projeto possa durar um tempo indefinido. Então, que se estabeleça e que se coloque dentro deste tempo que se tem os objetivos. Não me parece nenhum problema o professor saber que ele tem 3 dias para que o projeto se conclua ou que ele tem 30 dias. Desde que ele tenha esses objetivos subordinados ao tempo que ele dispõe. Muitas vezes, o tempo que se oferece é muito menor do que a grandeza dos objetivos, então cabe modelar. Mas estas fases são fases cruciais. Concluindo-se as fases, um detalhe muito importante no projeto é os professores identificarem quais habilidades operatórias aquele projeto está desenvolvendo nos alunos. O que é uma habilidade operatória? Habilidade operatória são formas de pensamentos, são tipos de reflexões que levam a pessoa a compreender de uma maneira mais ampla uma pesquisa que faz. Habilidades operatórias é saber comparar, classificar, analisar, sintetizar, localizar, deduzir, contextualizar e uma série de outras. Não é de forma alguma o meu propósito fazer uma relação das habilidades operatórias, mas caracterizar esses verbos de ação para que realmente o professor possa sentir que o aluno não tem apenas o resultado da informação, mas que ele desenvolveu operações mentais fazendo com que aquelas informações tivessem sido melhor percebidas. Aquele aluno sabe comparar, aquele aluno sabe analisar, aquele aluno sabe sintetizar, aquele aluno sabe deduzir, e tudo isto foi propiciado pelo projeto. Mesmo que às vezes esse projeto especial no qual se busca não tenha muito que sistematizar o uso desta habilidade, mas ainda assim ela pode ser explorada. Exemplificando isso que eu estou dizendo, às vezes o professor pode dizer, não, mas eu não vejo por que neste projeto específico que estamos fazendo é importante sintetizar. Mas o professor deve ter em mente que o aluno aprende a fazer projetos para fazer os seus projetos de vida, para viver em função de projetos. E que, às vezes,
esta habilidade operatória negligenciada particularmente nesse projeto pode ser importante para que ele aprenda num outro. Porque o grande objetivo que perpassa isto é que amanhã ou depois aquela criança, por exemplo, em casa, possa até dizer, pois é, mamãe, você fez uma comida tão gostosa, se a senhora quiser eu posso desenvolver um projeto de pesquisa culinária para ajudá-la. Então repare, esta criança, sem nem saber, está dizendo para a mãe, eu tenho uma metodologia científica. Não é relevante que ele saiba usar essas palavras. Não é relevante que a gente faça configurações entre o projeto e a metodologia científica, que em última análise nada mais são do que passos de um projeto. Mas é importante que ele perceba a amplitude dessa significação. A etapa seguinte do projeto, depois da definição das fases, é verificar quais as ideias principais este projeto vai caracterizar o processo de aprendizagem do aluno. Isto não é muito fácil, mas é muito importante, porque saímos um pouquinho do projeto, para depois voltarmos e mostrar o significado dessas ideias principais. Se nós temos uma determinada escola que não trabalha com projetos, mas que nem por isso deixa de desenvolver um ensino de alta qualidade, é perfeitamente possível, ao cabo de uma semana, de um mês, de um espaço letivo qualquer, interrogar-se um aluno e dizer quais foram as ideias principais desenvolvidas nessa semana. O que esta semana contribuiu para que mudasse a sua visão da língua portuguesa, da matemática, da geografia, da história das ciências. Então, da mesma maneira como uma escola convencional permite o resgate de ideias principais que marcaram aquele dia, que marcaram aquela semana, que marcaram aquele mês, eventualmente até que puderam marcar aquele ano letivo, é importante que não venhamos omitir este aspecto do projeto. Porque o projeto não visa substituir a aula convencional, mas ele não pode, em comparação à aula convencional, deixar de caracterizar aprendizagens significativas. Não tem cabimento, amanhã ou depois, aquele professor dizer, não, meu aluno está despreparado para prestar um exame vestibular, porque nós trabalhamos apenas com projetos. Não, aquele aluno que trabalha com projetos deve levar bagagem de conteúdos tão significativos quanto aquele aluno que não trabalhou. Por isso que as ideias principais devem mostrar que naquele projeto a geografia está presente, onde ela está presente, porque ela está presente, em conteúdos ela está presente, e que isto vale para a história, que vale para a matemática, que vale para a língua portuguesa, que vale para artes, que vale para a educação física, enfim, para todas as disciplinas que compõem aquela estrutura curricular. O aluno vai expressar os seus saberes sobre o projeto com palavras, apenas com palavras escritas, com palavras verbais, com gráficos, com colagens, com uma apresentação de um coral, com uma apresentação mímica, com movimentos de natureza gestual. Então, a etapa das linguagens, eu diria que seria aquela maravilhosa etapa onde todas as inteligências dos alunos passassem a ser suscitadas naquele contexto de uma apresentação. O que o nosso projeto trabalhou linguisticamente, o que o nosso projeto desenvolveu quanto às competências lógico-matemáticas, quais foram as habilidades desenvolvidas do ponto de vista mecânico, motor no nosso projeto, houve no nosso projeto alguma vinculação com a sonoridade, com a musicalidade, houve vinculações com a natureza, com o ambientalismo, com a ecologia, houve relações intrapessoais, interpessoais, existenciais, e tudo isso se expressa nesse sentido da linguagem. O passo seguinte do projeto é aquele que mais significativamente envolve o aluno. É o passo da contextualização. O que significa a contextualização? Trazer o projeto para o contexto do aluno. O aluno, quando participa de um projeto, não apenas aprende a fazer projetos, mas ele aprende
a se valer daqueles saberes que o projeto lhe trouxe na vida que ele tem. E neste sentido, é muito importante que ele faça depoimentos e que o projeto abrigue esses depoimentos. Uma coisa extremamente artificial é os coordenadores, os diretores do projeto dizer o que o meu aluno aprendeu no projeto ele vai usar nas compras que ele faz no supermercado, os saberes que ele aprendeu no projeto ele vai permitir que ele se possa envolver nas notícias que ele colhe, ele vai ler uma revista de maneira diferente do que ele leria antes de desenvolver o projeto. Outra coisa é esta contextualização dita pelo aluno. Claro que quem vai estimular é o professor, mas quem vai buscar esta contextualização realmente é o aluno. Portanto, contextualizar é fazer com que o aluno perceba que ele não está aprendendo a trabalhar em projetos porque aquilo faz parte de um apêndice da sua vida acadêmica, mas porque aquilo tem validade para ele, até quem sabe, no campeonato de botão que ele vai resolver organizar. E que ele organizará a tabela porque ele tem uma certa perspicácia na compreensão do projeto e, portanto, na definição daqueles princípios. Por isso, este passo é um passo muito importante. Me parece que chega a hora de se pensar na linha do tempo. A linha do tempo é projetar todos esses passos dentro de uma visão de tempo. Quanto vai durar nosso projeto? 1 mês? Vai durar 2 meses? Se vai durar 2 dias, quanto tempo nos cabe para a apresentação? Quanto tempo nos cabe para trabalhar as ideias principais? Quanto tempo envolve as habilidades operatórias? Enfim, distribuir os passos do projeto pela linha do tempo. Não creio que esta limitação de tempo deva ser absolutamente inflexível. Acho até que os melhores projetos é aqueles que propõem uma certa maleabilidade, mas é absolutamente inconcebível que às vezes o projeto não conclua, não termine, porque houve uma má perspicácia quanto à linha do tempo e o ano letivo terminou, o semestre terminou, as provas chegaram ou aconteceu qualquer coisa, não deu para terminar o projeto. Isto é um fracasso injustificável, imperdoável. E o que vai dar a dimensão do fracasso é esta linha do tempo, não apenas interiorizada, mas materializada, escrita no espaço. Quer dizer, qualquer um dos participantes deve ser capaz de botar o dedinho lá e dizer, não, estamos aqui e deveremos estar aqui, precisamos correr um pouquinho mais, ou podemos até ir de uma maneira mais serena, porque de uma certa forma o tempo está se concretizando. E o último passo do projeto não poderia deixar de ser, é o passo da avaliação. Não é? Esta avaliação é imprescindível. Foi um ótimo projeto. Ora, foi um ótimo projeto. O que fundamenta esta palavra ótimo? Esta palavra ótimo é fundamentada por aquilo que fundamenta uma escola. Uma ótima escola é uma escola onde ocorre a aprendizagem. Este projeto levou à aprendizagem, esta aprendizagem é palpável, esta aprendizagem é avaliável, esta aprendizagem é significativa. O meu aluno era um antes de começar o projeto, ele tornou-se outro após a consecução do projeto. Então, esta avaliação está muito além de uma eventual apresentação do projeto aos pais, numa noite de solenidade escolar, onde os pais, às vezes, encantados pela participação dos seus filhos, aplaudem, mas ninguém é capaz de dizer o que seria do aluno se o projeto não tivesse sido feito e, portanto, até que ponto realmente ele galgou aqueles caminhos de uma verdadeira aprendizagem. Eu reitero que a finalidade de toda a escola, da educação infantil ao ensino superior, é se constituir num centro epistemológico, num lugar onde se aprende a aprender, num espaço onde se aprende a pensar, num centro social, num espaço provocador de solidariedade,
estimulador de relações interpessoais, configurador de sentir o outro em si, sentindo-se no outro. E o terceiro objetivo, o terceiro papel de uma escola, é ser um lugar onde se acordam competências para o trabalho, para a ação, para pensar no agir. E me parece que estes paradigmas devam ser aqueles que vão avaliar o projeto. O aluno aprendeu, o aluno sabe fazer um projeto, o aluno sabe buscar fontes, sabe ter referências, sabe elaborar objetivos, sabe desenvolver habilidades operatórias, sabe diversificar a linguagem para uma apresentação. Muito bem, o objetivo epistemológico está cumprido. Esse projeto contribuiu para melhorar as relações interpessoais? O aluno sentiu a magia da solidariedade? Magia esta que não existe naquela escola convencional, onde alunos colocados um atrás do outro são excitados pelas notas a competir, mas não a se solidarizar. O projeto abre campo para a solidariedade, mas essa solidariedade foi percebida, foi instigada, foi provocada. O professor soube mostrar que mesmo alunos de idades diferentes e de saberes diferentes têm contribuições expressivas a dar, que o projeto não é prerrogativa daquele mais intelectualizado, mas é uma ação coletiva, onde todos se incorporaram para aquela meta. E, finalmente, será que o aluno aprendeu a fazer? Será que ele desenvolveu as competências para a ação? E, portanto, após terminar o projeto, ele sabe apresentar uma visão sistêmica sobre o todo, ele sabe, enfim, argumentar, ele se sentiu antenado, ele sabe o que é fazer uma pesquisa, ele sabe socializar. Aí sim, mesmo que a apresentação para os pais não seja reverenciada com a beleza incomensurável, o professor tem a certeza de que ele fez um grande trabalho e de que o aluno não seria o aluno que é se não fosse a sua intervenção e o seu papel na consecução desses objetivos.